Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live aqui no Instagram. Se você está vendo a gravação ou no YouTube aqui mesmo no Instagram, hoje nós vamos falar sobre três assuntos, né? Três assuntos sobre um pouco diferente, mas todos eles ligados ao treinamento. Vai ser um pouco sobre o treinamento na semana de prova, né? O que fazer na semana de prova, um pouco sobre limiar de lactato, depois para finalizar vamos falar sobre técnica de pedaladas, beleza? E eu joguei uma caixinha nos stories, né? Uma caixinha de perguntas nos stories, pedindo sugestões de assunto para live, e o Carlos sugeriu, né, para a gente falar sobre semana de prova. O Reginaldo Cabeleireiro, que já entrou aí na live, pediu para falar sobre limiar de lactato. Nós vamos falar, viu, Reginaldo? É Reginaldo mesmo, né? Falei para mim. E o Fernando pediu para falar um pouquinho sobre técnica de pedalada. Então hoje nós vamos abordar esses três assuntos aí. Aí depois se sobrar um pouquinho de tempo, fala, Rê, beleza? Se sobrar um pouquinho de tempo, depois a gente entra um pouquinho no assunto também da questão de subida, que a Ariane comentou, questão da largada na prova, mas vamos desenvolver aqui. Aí, ó, Renivaldo, né? Reinivaldo, beleza? Eu pensando que é Reginaldo, beleza? Aí vamos segurando um pouquinho aqui, vamos conversando. Aproveita quem já entrou aí, compartilha a live com o pessoal que sabe que gosta de vir assistir, pra gente já começar. Fala, Rafa, beleza, cara? Tudo certo? Vai ser uma live muito boa hoje. Só lembrando, essa questão da técnica de pedalada que eu vou falar no final é um tema muito importante, porque muitos ciclistas acabam não treinando, acabam nem tendo a preocupação de pensar na sua técnica de pedalada. Aí o que acontece? Vai sempre pedalando ali da mesma forma, do mesmo jeito, e aí não desenvolve. Porque óbvio, né? O que a gente não coloca atenção, nós não desenvolvemos. Então, se em algum momento você não para pensar na sua técnica de pedalada, você vai acabar não desenvolvendo ela também, né? Então, é muito importante vocês segurarem até o final para ouvir um pouco, para vocês começarem a pensar na técnica de pedalada, beleza? Eu já vou começando aqui falando, e aí no decorrer o pessoal vai entrando, vai participando da live e a gente vai tocando o barco juntos, beleza? Ó, semana de prova. Eu já fiz uma live que tá lá no YouTube, tá completinha, falando só sobre semana de prova, mas eu quis retomar alguns pontos aqui, justamente porque o Carlos pediu, beleza? O Carlos pediu e eu vou falar sobre semana de prova. Aí tem uma questão básica quando a gente pensa em periodização de treinamento, que é o quê? Semanas antes da prova, nós vamos colocando intensidade, aumentando performance, aumentando carga. Se for uma prova longa, né, sempre é preciso pensar nisso. Se a sua prova for uma prova longa, você vai aumentando carga e aumentando volume. Isso nas semanas anteriores à prova. Então, na semana anterior à prova é o momento em que você vai ganhando performance. Seja a performance a nível de força, seja a performance a nível de resistência cardiovascular. Beleza? Tolerância a lactato, tudo isso. Na semana de prova, não é o momento, eu falo isso todas as vezes, na semana de prova não é o momento de ganho de performance. Não é na semana de prova que você vai ter que fazer aquele treino em que você vai se tornar mais forte. Não é aquela semana que você vai fazer um funcional para ficar mais forte. A semana de prova é simplesmente a semana que você faz a confirmação do ganho que você teve lá atrás. A confirmação de todo esse processo da validação, né? Vamos dizer assim, da validação de todo esse processo de treinamento. Na semana de prova você confirma ele, beleza? Por quê? Se eu disse que a gente faz, né, nas semanas anteriores à prova, nós fazemos o aumento da carga e aumento de volume de treino, ali para o seu corpo se adaptando e se fortalecendo. Na semana de prova, fala Rodrigo, tudo certo, cara? Beleza? Na semana de prova a gente faz o contrário, a gente tem que fazer uma redução na carga de treino, no volume de treino e na intensidade. Então, beleza? Então, ó, 4, 5 semanas da prova, carga, volume, vai aumentando. Na semana da prova, eu tiro carga e tiro volume, beleza? O que eu gosto, o que nós, treinadores da Águia Assessoria, fazemos com os nossos atletas, com os nossos alunos. Um treino principal, um treino forte com intensidade no meio da semana. Nesse treino forte, lembra que eu falei que não é uma semana de ganho de performance, é uma semana de validação. Você vai validar o que ganhou lá atrás na semana de prova. Então, você vai fazer somente um treino forte, um treino de contrarrelógio,
um treino que você vai colocar intensidade, um treino para você buscar aquele autoconhecimento e entender qual é a intensidade que você vai colocar na prova. Porque isso é muito importante, porque eu já falei, eu sempre falo, eu vou repetindo várias coisas que eu já falei em vários momentos. Chegou na semana de prova, você vai confirmar o que você ganhou de performance e no dia da prova, a maior informação que você vai ter para definir o seu ritmo é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Então, quando nós pedimos para os nossos alunos fazerem um treino forte no meio da semana de prova, que normalmente a gente anota lá treino de contrarrelógio, é justamente para isso, para que ele tenha esse processo de autoconhecimento na semana de prova e aí ele chega na prova sabendo exatamente qual a intensidade que ele vai suportar. Porque é comum, né? A pessoa vai lá, faz a prova e fala, não aguentei o ritmo da prova. Eu tive prova, mas chegou nos últimos quilômetros, a câmera me pegou, eu quebrei. Então aí o que aconteceu? Você ultrapassou o seu ritmo, você ultrapassou a sua tolerância. E aí de repente um treino forte desse no meio da semana vai resolver o problema, porque você vai entender o seu ritmo. Tá legal? Então o pessoal tá mandando pergunta, muito bom. Vai jogando as perguntas ou nos comentários ou no pontinho de interrogação aí. Só que o ponto de interrogação eu vou pegar e vou abrir só no final. Né? Deixa eu ver se tem conteúdo aqui. Já vi, a pergunta eu vou responder no final. Então vamos lá. Aí já está entendida essa questão que na semana de prova vocês retiram a intensidade. Só que aí fala assim, Marcos, vou fazer um treino forte no meio da semana. Então na semana de prova esse treino ele vai ser na mesma distância do que a minha prova? Não, nada disso. Porque se você fizer um treino muito forte no meio da semana, a possibilidade de você não conseguir se recuperar é muito grande, tá? É muito grande. Então o que você faz? Você vai fazer um período forte de intensidade, vai fazer um treino forte, só que curto. Por exemplo, nossa, a minha prova está prevista para 2h30. Esse treino forte do meio da semana de prova, ele vai durar 1 hora. 1 hora de intensidade, 50 minutos de intensidade. Não precisa ser um treino grande, beleza? Pensa assim, tem que ter o estímulo, mas você tem que estar recuperado para o domingo, né? Provavelmente todas as provas são no domingo. Entendido essa questão, pessoal? Aí o que acontece? Esse treino forte do meio da semana, na semana de prova, ele deve acontecer no máximo até quarta-feira. Quarta-feira é um dia ótimo para acontecer esse último treino forte. Nossa, mas choveu na quarta, deu problema, não consegui treinar na quarta, ficou para quinta. Acontece, você vai ter que reduzir mais ainda essa parte intensa. Fala, Anderson, beleza? Encaixa um pouquinho para você isso aqui, Anderson, que eu tô falando um pouquinho sobre semana de prova, né? Então, daqui uns dias você vai estar na sua prova e vai encaixar. Então, semana de prova, vai precisar tirar intensidade, vai precisar tirar um pouco de volume, vai ter que ter um treino forte ali no meio da semana para você ter um processo de autoconhecimento, para você validar a performance que você ganhou lá atrás e, sobretudo, para você entender qual o ritmo que você vai conseguir sustentar durante a prova. Esse é um dos pontos principais que precisa fazer um treino forte, intenso e constante durante a semana. Mas lembra, curto. Não vai fazer um treino forte, constante na semana de prova de 2h30, 3 horas. Não, aí você vai estar só produzindo uma fadiga que talvez o seu corpo não se recupere, beleza? Uma outra questão. Esses dias alguns alunos, né, foram para a prova, aí me questionaram, Marcos, e o treino, o girinho pré-prova? Aquele treininho que a gente faz no sábado e a prova no domingo. Marildo aí, beleza, Marildo? Cara, show de bola ver você por aqui. O que acontece? É legal fazer um girinho pré-prova, só que o grande risco, né, é que algumas pessoas saem para fazer esse girinho pré-prova e não conseguem ficar no moderado, beleza? Então a gente incentiva assim os nossos alunos a fazer um girinho no sábado, até para aliviar o estresse, até para testar o equipamento, só que precisa ser muito leve esse treino. Esse treino não pode ser forte. E nem forte nem longo, porque às vezes o pessoal pensa assim, não, só o que cansa, só o que causa fadiga são os treinos fortes.
Mas não, pô. Pessoal que sai para pedalar aí, que pedala leve, mas pedala por 3 horas, aquela fadiga vai acumulando. Aí já teve caso de aluno nosso da assessoria, que aí pegou e falou, não, beleza, um pedalzinho leve no dia anterior à prova, eu vou pedalar com meus amigos que estão começando, porque eles não vão colocar intensidade. Só que aí é terrível, porque o treino, ele começa, aí você para esperar, aí você para, pedala mais um pouquinho, você para. E aí quando vai ver, você fica ali 2 horas para percorrer 20 quilômetros e aquele treino ali foi te fadigando, não pela intensidade, mas pelo tempo que você ficou envolvido. Então, muito cuidado, tá bom? Quando vai fazer esse treininho no sábado, que a prova é no domingo, faça realmente um treino curto, um treino leve. Pode colocar ali uns 2 estímulozinhos de 1 minuto para dar aquele susto no corpo, para dar aquele gás, porque, cara, se você fazer 2 tirinhos de 1 minuto e achar que não vai recuperar para o domingo, aí tá perdido, aí tá difícil, beleza? Então você pode fazer uns 2 tirinhos para dar aquela esquentada, para testar o equipamento, que vai dar tudo bom. Pessoal, só fala a confirmação para mim, fala como tá a iluminação, porque eu tenho uma luminária que joga a luz aqui em mim, ela queimou, ela resolveu queimar, então só tô com a luz aqui da sala e eu acho que não tá tão legal essa iluminação. Então fala aí como é que tá a iluminação para mim. Um outro detalhe, semana de prova, e essa informação aqui eu não falei na outra live, quando eu fiz uma live só de semana de prova, que é o seguinte, consumo de carboidrato a mais, né, nos dias anteriores à prova, beleza? Pensa assim, quando a gente vai para a prova, tá dando para ver, é bom, né? Se tá dando para ver, tá legal. Ó, na semana de prova, pensa assim, você tem que chegar no dia da prova com as suas fibras musculares inteiras, você tem que chegar bem recuperado e você precisa chegar, valeu Júlio, você precisa chegar com seu estoque de glicogênio completo. Seu estoque de glicogênio completo. Valeu, Rê. Rei, ó, vou decorar seu nome, hein, Rê. Esquenta não, mas por enquanto vou chamando de Rê. Ó, a gente precisa estar com estoque de glicogênio completo. Para quem não sabe, o glicogênio é a forma que o nosso músculo armazena a glicose, que está no músculo e está no fígado. Temos glicogênio no fígado e no músculo. Então, quando a gente sai para fazer um treino ali de 1 hora, 1h30, que a gente consegue fazer esses treinos curtos sem ingerir carboidrato, é o glicogênio que está dando conta do recado. É o glicogênio que está ali. Né? A gente fala assim, não, treinos a partir de 1h30 precisa ter suplementação, você precisa começar a ingerir carboidrato. Aí você vai fazer um treino de 2, 3 horas, depois da primeira hora já precisa começar a fazer ingestão. Justamente por causa disso, porque o glicogênio ele vai dar conta até um certo ponto, aí depois ele começa a acabar. Aí na hora que ele começa a acabar, aí começa a vir a marreta do Thor na cabeça de vocês, na minha cabeça e de todo mundo, se vocês não tiverem ali a reposição. Agora imagina o seguinte, não é muito mais interessante você partir para a prova garantindo que o seu estoque de glicogênio tá inteiro, né? Então, na semana de prova é interessante que se faça, eu não vou entrar em detalhes, assim, quantidade, horário, a partir de que dia, porque eu não sou nutricionista, essa não é a minha área. É até uma questão aí que a gente pode depois jogar lá para Maria Joana, que eu gosto de conversar com ela sobre esses assuntos. Aí o que acontece? Semana de prova, pensa que você precisa também garantir o seu estoque de glicogênio. Garantir que você vai chegar na prova com energia já dentro do seu corpo. Tá legal? Então, na sexta, no sábado, faça uma ingestão caprichada de carboidrato. Só que não é aquela coisa de chegar no sábado à noite, que nem eu já vi amigo meu fazendo, chegar no sábado à noite, pegar e comer aquela pratada de macarrão, falar, mas preciso de carboidrato para amanhã. Maravilha, né? Cara, a Maria Joana ela ajuda muito. Aí o que acontece? Fazer aquela pratada de macarrão no sábado à noite para garantir seu estoque de glicogênio no outro dia. Não é tão assim. Você tem que já ir fazendo a ingestão um pouco maior de carboidrato ao longo da sexta, do sábado o dia inteiro, para chegar no domingo, garantir que você tenha um estoque de glicogênio. É óbvio, né, que vai chegar no meio da prova, você vai ingerir mais carboidrato, mas chegando na prova, já bem abastecido, com o seu corpo ali com toda a reserva, é muito melhor, beleza? Então, o que eu queria revisar aqui na semana de prova é isso.
redução de volume, de intensidade, fazer pelo menos um treino forte e constante para testar o que você ganhou de performance, para validar. Eu gosto muito nesse treino forte e constante do meio da semana de prova, que seja um contrarrelógio em um segmento do Strava, que a pessoa passa nele sempre, né? Que a pessoa sempre vai lá, que nem, por exemplo, os alunos meus que já estão comigo há bastante tempo, a Mirella entrando aí, toda vez que eles vão estar na semana de prova, eles vão naquele mesmo segmento. Já vira uma tradição. Chegou a semana de prova, ele vai fazer aquele treino de 20 km, aquele contra-relógio de 20 km que ele está sempre fazendo. Aí já é um ponto de avaliação, para avaliar se neste momento você está bem condicionado, fala Mirella, nesse momento você está bem condicionado ou se nesse momento você teve queda de performance, porque pode acontecer. Aí se você faz sempre na semana de prova o contra-relógio no mesmo local, cara, olha que perfeito. Nossa, há 2 meses atrás eu tinha uma prova, eu fui fazer o meu contra-relógio lá na semana de prova para validar minha performance, para ver como eu tô, e nas subidas eu não consegui bater meus RPs. Eu fiquei 1 minuto abaixo do meu rendimento normal. Eu entreguei tudo que eu tinha e não consegui. Isso te dá uma informação muito importante, que de repente naquela semana você não está no seu melhor momento. Aí você vai para a prova já com uma estratégia elaborada. Por quê? Porque você está sempre fazendo um contra-relógio na semana de prova e esse contra-relógio fornece informação da sua performance. Tá entendido essa questão? Aí vocês fazendo isso vai dar sempre certo. Semana de prova, esse último treino tem que acontecer ali na quarta-feira, que eu gosto muito que ele aconteça na quarta-feira, mas se não aconteceu na quarta por qualquer motivo, pode ser na quinta, desde que você reduza o período intenso, né? Eu gosto ali de 20 quilômetros de contrarrelógio, fica bom na quarta-feira, aí se for na quinta a gente reduz. Aí tem aquela coisa, né, que nossos atletas que a gente atende no individualizado, a gente conhece ele bem, né? Por exemplo, um atleta que está se preparando para fazer uma prova de 30 quilômetros, eu não vou pedir para ele fazer um contrarrelógio de 25 na quinta-feira. Mas de repente um atleta que se preparou para fazer uma prova de 90 quilômetros de MTB, que vai subir um monte, 25 quilômetros não é para ser algo muito pesado para ele, porque a carga de treino dele é bem maior. Vocês entenderam essa questão? Aí quando a gente fala aqui no treinamento, tudo depende, e a gente não pode ficar assim batendo martelo com muita coisa, é simplesmente por causa disso, né? Um atleta, ele pode ir lá e fazer um treino muito forte na quinta-feira e ele pode recuperar, um outro atleta de repente não recuperaria. E só o que a pessoa vem fazendo ao longo do processo de treinamento é que vai garantir se ele vai recuperar ou não daquele treino, beleza? E aí na semana de prova, pega e faz ali um aporte um pouco maior de carboidrato na sexta. Começa na quinta logo, começa na quinta, sexta e sábado fazendo um consumo de carboidrato um pouco maior para garantir que você vai ter. Agora presta atenção, é para aumentar um pouco o carboidrato, não vai sair comendo que nem um louco para chegar mais pesado na prova, né, pessoal? Aí você sai comendo carboidrato e chega lá na prova pesadão, né? A intenção não é essa. Pessoal, se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa aí sobre semana de prova, aproveita agora, que aí eu já tô trocando. Ó, o Juliano Costa mandou. Como ir bem na prova se treinei apenas um dia na semana antes? Ó, é o seguinte, vou até colocar a pergunta aqui. Juliano, é o seguinte, pensa assim, você treinou uma vez na semana antes da prova, mas antes disso, estava em dia o treinamento? Antes disso você conseguiu entregar todos os treinos? O seu nível de performance... essa parte do carboidrato é bem interessante, não dá para esquecer. Tanto o carboidrato quanto a hidratação, né? Você tem que amanhecer no dia da prova bem hidratado, tá bom, show? Aí é o seguinte, vamos lá. É a Karen, beleza, Karen? É o seguinte, Juliano, se você só fez um treino na semana anterior, né? Aí eu tô julgando, por exemplo, a prova é nesse domingo, essa semana aqui tá ok, na semana passada você fez apenas um treino, é isso que eu tô entendendo, tá legal? Você vai ter uma dificuldade ali, não na força,
Você vai ter uma dificuldade no condicionamento cardiovascular. Beleza, Juliano? Então o que acontece? Desses momentos, a pessoa vai lá e começa a prova com a mesma intensidade que ele sempre faz. Com a mesma intensidade. Só que o que acontece? Como ele ficou ali um período um pouco sem treino, Juliano, né? Pode ser o seu caso. Como ficou um período ali sem treino, o seu condicionamento, a sua resistência cardiovascular diminuiu. Então, se você ir na mesma intensidade que você estava acostumado, o que vai acontecer? Você vai quebrar mais cedo, você vai quebrar antes. Então, naturalmente, você precisa fazer um ajuste da intensidade para o seu momento. Aí, Juliana, até nisso entra, lembra que eu falei, estava falando agora mesmo, do contrarrelógio da semana de prova, do treino forte da semana de prova? É até por isso. Você vai fazer um treino, sei lá o que aconteceu, chuva, a bicicleta quebrou, a mulher não deixou treinar, sei lá o que aconteceu que você não conseguiu treinar nas semanas anteriores à prova. Mas aí você faz um contrarrelógio desse na semana de prova e você vai entender qual é o ritmo que você vai conseguir tocar. E não adianta querer pegar esse ritmo por frequência cardíaca, porque vai dar errado. Esse ritmo tem que ser na percepção da sua respiração, o quanto você vai ficar ofegante, a percepção da sua perna, o quanto a sua perna pode queimar e você não quebre, beleza? Não tem outra saída, viu, Juliano? Vai ser no autoconhecimento, beleza? Deixa eu só ver o que o Joel mandou aqui pra gente. Só consigo treinar uma vez por semana, tem como evoluir? Boa noite. Se for uma vez na semana, no meio da semana, e você tiver um trabalho legal no final de semana, dá pra ver alguma coisa. Só que você pode complementar esse treino na bike seu com treino funcional, tá, Joel? É uma vez na semana na bike, mas os outros dias você consegue tirar 15 minutos para fazer um treino funcional? Porque se você tirar 15 minutos para fazer um treino funcional, você vai ter o processo de fortalecimento. Deixa eu tirar a pergunta aqui do Juliano, que a gente já comentou sobre ela. Viu, Joel? Se você tiver o trabalho funcional, você vai fortalecer a musculatura, você vai ter ali um ganho de VO2, vai trabalhar seu cardio. Então você tem o processo de compensação. Você não consegue ir para a bike, fazer os treinos de 1h30, 2 horas, mais vezes na semana, só que você consegue tirar 15 minutos para fazer um funcional. Tá legal? E até a questão, tá, Joel? De ganhar performance, depende de quem você é. Depende do que você está almejando. Depende... nossa, você é um iniciante, começou a treinar há alguns meses. Cara, vai ter ganho de performance sim. Para quem é novo no ciclismo, começa a treinar regularmente, uma vez no meio da semana e uma vez no final de semana, e encaixa ali, 2 dias de treino funcional, 3 dias de treino funcional bem feitinho, vai ter evolução com certeza. Mas agora, Joel, se você é um cara que já tem uma carga de anos de pedal, se você é um cara que está participando de provas muito intensas e seu objetivo é estar ali nas cabeças, tem que tomar cuidado. Porque quanto maior o objetivo, maior é a necessidade de treinos. Por exemplo, tem alguns alunos meus que eles precisam treinar 4 vezes no meio da semana, porque o objetivo deles é alto, eles querem topo do pódio. Então agora tem outros alunos não, que eles têm um objetivo um pouco mais moderado, beleza? Aí de repente com 2 treinos dá para fazer. Agora tem outro detalhe, né? Deixa eu tomar cuidado aqui, porque tem alunos nossos que tem resultado extraordinário com 2 treinos na semana. Só que aí tem que ser muito raçudo para entregar realmente muita qualidade nesse um treino que você vai fazer na semana. Beleza? Joel, me fala aí se eu te respondi, se eu te ajudei. Se eu não te ajudei, manda outra pergunta em cima e a gente vai falando, beleza? Altamiro chegou. Beleza, Altamira? Que os comentários estavam lá para cima, não tinha visto ainda. Vamos ver, consumir muita proteína derivada. Quem mandou é F2 Leandro. Então, Leandro. Consumir muita proteína derivado de gado na semana de prova vai prejudicar a performance? Rapaz, essa daí eu não vou nem tentar te responder, tá bom? Porque foge da minha alçada, é nutrição. Viu, Leandro? Eu não gosto muito de falar da nutrição, mas não faz sentido. Não faz sentido, tá bom? Proteína é proteína. Agora só um detalhe, né? A proteína, você vai comer um monte de carne, a carne tem um tempo de digestão.
Aí você pode estar falando da semana de prova ou você pode estar falando da sexta-feira, do sábado, né? Se você realmente comeu muita carne na sexta e no sábado, cara, no domingo essa proteína pode estar por ali ainda te atrapalhando, né? Então, putz, e outra, vai também tem pessoas que têm um processo digestivo mais lento, mais rápido. Então, cara, analisa o seu caso aí. Se você está acostumado a comer carne e seu corpo faz uma boa digestão, beleza. Caso contrário, segura a onda na carne aí. Tá legal? Mas, de novo, ó, mais uma pergunta aí depois pra gente mandar lá pra Maria Joana. Beleza? Eu vou até anotar, né? Que não tem como eu anotar aqui ao mesmo tempo sem caneta. Senão eu ia anotar essas perguntas para ela responder pra gente depois. Qual zona de intensidade prevalece na saída de prova? É o seguinte, saída de prova, depende de novo, né? Depende de novo. Se você treinou saída de prova, se você fez treinos intervalados, se você sabe que você consegue aplicar uma intensidade alta e depois continuar o esforço, você vai... É que zona, cara, não dá pra ficar falando de zona, porque senão vocês vão pra frequência cardíaca. E na prova, não esquece frequência cardíaca na prova. Então, se você tem que treinar a saída, faz treinamentos de saída, de largada. Faz treinamentos com você saindo ali 10 minutos com uma força absurda, uma força total e tenta manter o ritmo depois. Tá? Então não dá para garantir eu falar assim, nossa, você vai sair na zona 4, nossa, você vai sair na zona 5. Depende do que você treinou. Beleza? Depende do que você está acostumado a fazer e conseguir manter uma tocada depois. Lembra de novo o treino pré-prova lá, o treino contra-relógio? No treino de contra-relógio pré-prova você vai entender qual é a tocada forte que não vai te prejudicar, que não vai te quebrar. Porque não tem nada mais terrível do que o cara vai lá na largada, entrega muito, valeu Leandro, entrega muito na hora da largada e depois simplesmente quebra, depois simplesmente não aguenta a tocada, de repente vai lá, faz entrega tudo que tem, quanto tempo de aquecimento, pera aí, Karen. Então não tem nada pior do que no dia da prova vocês irem lá, entregarem muito na largada para ficar junto com o primeiro pelotão, aí de repente chega no meio da prova e vê o pelotão indo embora, né? E aí depois que dá o apagão, que o pelotão vai embora e o pessoal que estava atrás começa a passar você. Então toma cuidado para não forçar muito na largada. Karen, quanto tempo de aquecimento no dia da prova? Olha só, depende um pouquinho também. Essa questão é complicada. Não sei se a Ariane está aí ainda, porque a Ariane ela ficou mal posicionada na prova que ela foi. E o que acontece? Às vezes você priorizar o aquecimento e te colocar num local ali no grid, né? Às vezes o pessoal fala curral, né? Ali você alinhar na prova mal posicionada, tem que ter um balanço ali, porque às vezes não vale a pena você estar bem aquecida, mas porém mal posicionada para largada. Então, o primeiro ponto é isso. Analisa se a sua prova você consegue garantir o seu bom aquecimento e chegar ali faltando 5 minutos para a largada e conseguir alinhar junto com as meninas, as mulheres da sua categoria. Agora, se não, na prova que você vai, nossa, o pessoal já alinha lá faltando 20 minutos. Não vai nem adiantar você fazer muito aquecimento, você se preocupar em fazer um protocolo certinho de aquecimento. Porque quem fica 15 minutos parado já perdeu o aquecimento. Já perdeu. Né? Então não adianta de repente falar, nossa, não, vai lá, faz um protocolo de aquecimento de 20 minutos na prova, sendo que você tem que ir alinhar 20 minutos antes da largada para ficar bem posicionada. E também não adianta eu falar para você, não, capricha no aquecimento e vai para a largada somente na hora que depois você pega quem está lá na frente, porque não pega. Né? Se tem uma pessoa com o mesmo potencial que você e ela larga 3, 4 bicicletas na frente, de repente na largada você já perdeu o pódio. Né? Então, Karen, analisa essa questão, tá bom? Como eu sei que você está em breve... A Ariane está aí, ó. Como eu sei que você vai para a prova em breve, você aí conversa com a Ariane, conversa com a gente, que a gente vai te orientando com essa questão. É detalhes, né? É detalhes. Aí o que acontece? De novo, entra o treino. Você pode treinar simulação de largada, para você fazer essas largadas muito fortes sem estar aquecida. Né? Pô, você faz, é óbvio, né? Você não vai sair do seco, né? Acordou de manhã, não dá nenhuma pedaladinha e já vai alinhar. Você vai fazer um giro.
né? Pô, faz um giro ali, fica uns 15 minutinhos girando, soltando as pernas e aí você vai para alinhar. Só que aí tenha consciência que se você ficar 20 minutos alinhada, 15 minutos alinhada, o aquecimento ali, ó, a frequência cardíaca já baixou totalmente. Aí o aquecimento já se perdeu. Tá legal? Karen, se eu respondi, me dá um ok, me dá um soquinho. Se o pessoal tiver mais pergunta aí emendando nessa questão de semana de prova, de estratégia de prova, fala, porque senão eu troco de assunto e nós temos mais coisas para falar hoje, beleza? Licença para beber uma água. Então vamos lá. Trocando um pouquinho de assunto aí. Altamiro mandou. Ó, eu dancei no Big Bike de domingo. Cheguei em cima da hora. Tive que largar no final do pelotão. 500 bikes na minha frente. Então, aí por exemplo, Altamiro, você podia estar muito bem condicionado, mas a posição na largada, esquece, não pega mais. Não pega, porque todo mundo tá... valeu, Karen, pelo feedback. Porque todo mundo está bem treinado, todo mundo está preparado, então de repente o detalhe da largada já era, esquece, você não pega mais. E além do que, né, tem uma questão que é muito importante, quando você larga bem, você pega a roda boa para te puxar, né? Você pega a roda boa te puxando ali, então você vai conseguir render um bom período com menos esforço, né? Já se você larga para trás, o que vai fazer? Que nem o Altamiro sofreu aí, vai ter que fazer uma longa sequência de recuperação para conseguir chegar numa posição razoável, beleza? Não peguei, cheguei em sexto. Nossa, chegou. Se chegou em sexto ainda, foi bacana, viu, Altamiro? Da maneira que você falou que teve na largada. Um detalhe, né? Putz, estava esquecendo de um ponto aqui, falando de semana de prova. Checklist, né? Na última prova que eu fui, foi uma prova trágica, né? Foi muito ruim. E depois, conversando com um amigo meu, aí eu falei, putz, cara, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí ele falou assim pra mim, um amigo meu que é treinador também. Ele falou, Marcos, você fez o seu checklist, né? Checklist da semana de prova, do que você ia levar? Não fiz. Aí, por exemplo, chegou lá, tava sem o protetor, tava sem o manguito. Aí eu esqueci uma série de coisas que se eu tivesse um checklist ali, ó, de tudo que é importante levar para a prova, eu não tinha esquecido. Então, ó, o pessoal que está se preparando para ir para a prova, monta ali um checklist, tudo que você tem que levar na prova. Manguito, protetor solar, gelzinho, caramanhola, medidor de frequência cardíaca, porque uma coisa que aí você chega lá na hora da prova e você vê que esqueceu, pode desestabilizar você. De repente você está acostumado, todos os treinos você utilizou 2 gelzinhos lá de tal marca, com cafeína, com aminoácido, sei lá qual gel que você usa, mas você já está acostumado com aquele gel. Se no dia da prova você não fez um checklist, não foi lá no seu armário para conferir o estoque de gel e não tinha aquele gel que você estava acostumado a usar, aquilo já dá uma pressão em você. Já dá uma pressão, você fala assim, vixe Maria, estou sem meu gel. E qualquer detalhe que sair fora do que você está acostumado, do que você projetou, pode atrapalhar, beleza? Então vamos, faz um checklist, coloca lá, por exemplo, se eu fosse numa prova domingo, o que eu colocaria no meu checklist? Colocaria manguito, colocaria bandana, colocaria protetor solar, colocaria o que eu gosto de comer, já deixar tudo preparado. Eu gosto de quando é esses pedais intensos, levar suco de laranja com açúcar mascavo, né? Já me programaria para ter a laranja para me fazer o suco no domingo pela manhã. Então, isso é muito importante. Ó, o que o João mandou. Muito isso do checklist. Já saí para pedal em outra cidade e esquecer da sapatilha é fogo. Não, esquecer da sapatilha é duro. Aí não dá. Foi pedalar de tênis, Joel? Fala aí, né? Então, faz um checklist, pode parecer que não é tão importante, mas na hora que você esquece aquela coisinha, você fala assim, nossa, como eu esqueci isso. Agora falando um pouquinho de limiar de lactato, né, que quem foi o Reginaldo, né, o Reginaldo que está aí, ele pediu para falar um pouquinho sobre lactato. Ó, quando a gente vai falar, sempre quando vai falar de lactato, né, acontece, Altamiro, eu esqueci sapatilha, acontece. Eu já saí sem capacete, né, aí descendo a rua de casa, depois que comecei a sentir um ar diferente na cabeça, falei, cadê o capacete? Tem que voltar, né? Ó,
Lactato. Sempre quando a gente vai falar de lactato, a gente tem que pensar na intensidade da prova. Na intensidade da prova. Da prova não, do treino em si. O que acontece? Quando nós começamos, tá ali a intensidade baixa, produz muito pouco lactato, beleza? Conforme a gente vai aumentando, entende isso aqui, lá tem uma live só sobre lactato, aqui eu vou falar só um pouquinho. Quando nós vamos aumentando a intensidade, essa produção de lactato vai aumentando. Porque conforme vai quebrando glicose ali, ele vai entrando em várias cadeias para metabolizar, vai aumentando a produção de lactato. Beleza? Então vai aumentando a intensidade, vai aumentando o lactato, até chegar num ponto em que o nosso organismo saturou de lactato, o organismo não consegue mais metabolizar ele. Aí na hora que ele não consegue mais metabolizar, começa a ter um acúmulo. Beleza? Mas isso é se você for aumentando a intensidade também. Mas o importante é vocês pensarem o seguinte: o lactato em si ele não é mal de maneira nenhuma. Quem assistiu a outra live sobre lactato lembra disso. O lactato ele não é mal de jeito nenhum, muito pelo contrário. Ele vai se transformar em energia. Ele é simplesmente um produto, chegou a glicose lá, quebrou a glicose na primeira cadeia metabólica, vai sobrar o lactato entra, não vou entrar nos detalhes fisiológicos para não complicar. O lactato entra numa outra cadeia de quebra e ele vai virar energia. Beleza? Só que é o seguinte, qual que é o ponto principal? Esse lactato, ele só vai se transformar em energia se tiver oxigênio disponível. Ele precisa de oxigênio. Ali na metabolização do lactato, para que ele vai virando moléculas de ATP, que são as moléculas de energia, precisa de oxigênio. Então, por isso que quando você começa a ficar muito ofegante, o que acontece? É porque você está numa intensidade grande, você está numa intensidade forte, o seu corpo está produzindo mais lactato, até aí normal, ele está querendo pegar esse lactato e transformar em energia, e para isso ele está buscando mais oxigênio e entrando mais oxigênio ali para dentro da mitocôndria. Enquanto tiver equilibrado a sua produção de lactato, a intensidade que você está e a entrada de oxigênio, e está conseguindo metabolizar esse lactato para fazer transformar em energia, tá beleza, você consegue manter a intensidade. Na hora que começa a haver um desequilíbrio, que você tem maior produção de lactato do que você consegue metabolizar, é aí que dá a quebra. Beleza? Pensa assim que é fácil. Aí tem um outro detalhe. Você está numa intensidade ali, perna queimando, respiração ofegante. Apareceu uma subida no meio do caminho e você quer subir numa tocada muito forte, quer subir sprintando. Você vai mudar o sistema metabólico. O que vai acontecer? Você vai parar a oxidação e você vai entrar no sistema de produção de energia anaeróbico. E quando acontece isso, você produz uma energia que ela não se recupera muito fácil, aí você quebra. Por isso que é muito complicado dar fugas, dar tiros, subir sprintando em momentos errados. Porque quando você entra nesse metabolismo anaeróbico, dificilmente você vai recuperar ali no meio da prova mesmo, beleza? Já vi... nossa senhora, pedir para encher pneu no meio da prova é normal, viu, Altamiro? Mas pedir sapatilha no meio da prova, aí é complicado, aí é duro, beleza? O que mais que eu queria falar sobre o limiar? Precisa, o lactato ele vira energia, ele precisa do oxigênio para continuar virando energia, ele vira energia simplificando a coisa. E a intensidade, beleza? Pensa que o pessoal às vezes pensa que lactato é uma coisa que só se produz quando está muito forte, quando a perna está queimando. Não, lactato é o tempo todo, tá bom? O corpo está ali quebrando a glicose, vai estar sobrando ali. Primeiro sobra o piruvato, aí transforma o piruvato em lactato. É todo um processo químico, mas o tempo todo está produzindo. A questão é que quando aumenta a intensidade, aumenta a produção. E se aumentar muito a produção, o nosso corpo não metaboliza, aí a gente quebra. Tá legal? Queria falar também um pouquinho aqui, quem foi que pediu? O Fernando. A técnica de pedalada. Técnica de pedalada. Pessoal, coloca aí no chat para mim ver. Quem já treinou ou se preocupou em algum momento em melhorar sua técnica de pedalada? Quem já pensou isso? Quando tá pedalando lá, pensa, putz, tá lá girando o pedal. Só vocês, né? Estão só aplicando força sem nem pensar, ou já pensaram em algum momento como que tá a técnica de vocês? Tenta colocar isso aí no chat pra gente começar uma conversa interessante. Por quê?
muitos ciclistas não pensam na técnica de pedalada. Então, a técnica de pedalada é bem importante, tá legal? Por quê? Vou tentar explicar para vocês aqui de uma forma bem simples. O pedal ele tem 360 graus, certo? A gente não vai aplicar força em todos os 360 graus do pedal. A parte de trás da pedalada, né? Imagina aqui, ó. Acho que vocês veem espelhado, mas tudo bem. A parte que a gente aplica força no pedal, essa daqui, essa parte de trás, ela, vamos dizer que é neutra, né? Não tem a puxada, esquece o negócio de puxada. Então a gente tem esse semicírculo aqui, a parte que a gente aplica potência, beleza? Então, se nós aplicarmos potência apenas em um ponto, né? Eu falei isso bem no vídeo que está lá no YouTube. Se nós aplicarmos força apenas em um ponto da pedalada, o que acontece? Nós forçamos muito apenas um músculo. Pensa assim, ó, se tem uma pedalada completa, né? Em cada momento dessa pedalada tem um tipo de musculatura trabalhando, tem uma fibra muscular trabalhando um pouco mais que a outra. Se nós sempre aplicamos a força aqui, girou o pedal aqui, sempre aqui, o que acontece? O músculo que poderia estar trabalhando nessa outra parte, ele não está. Então o que acontece? Eu vou ter cãibra num músculo específico, eu vou ter fadiga em um músculo específico. Quando vocês e eu, né, todos nós, aprendemos a utilizar uma força um pouco mais, não vou dizer redonda, mas um pouco mais distribuída, você faz o que? Você começa a trabalhar mais músculos para desenvolver o mesmo nível de esforço. E aí com isso você consegue render mais. Com isso você consegue economizar musculatura. Com isso a fadiga muscular ela pode vir mais tarde. Acontece de uma hora para outra? Não. Se amanhã você vai fazer um treino e resolve pedalar, nunca teve cãibra? Putz, né? Das duas uma, ou você é abençoado ou de repente você não entregou tanta potência, tanta força assim ainda. Tá bom, Val? Porque normalmente o pessoal tem cãibra assim, né? Vai numa prova, tem cãibra. Vamos cuidar, porque, putz, depois eu falo de cãibra, deixa eu continuar na pedalada aqui, tá, Val? Espera só um minutinho. Aí o que acontece? Nós precisamos parar em algum momento para pensar na pedalada. Fala assim, em qual momento eu estou aplicando mais força? Se vocês sentirem que a aplicação de força está concentrada apenas em um ponto, comece a tentar distribuir. Comece a tentar distribuir um pouco mais a força. Não vai acontecer de uma hora para outra, porque aí o pessoal vai falar assim, nossa Marcos, eu pedalava muito forte, muito bem, só empurrando ali do meio para baixo. Aí eu tentei aplicar uma força mais uniforme, igual você falou, e aí meu rendimento caiu. Mas é óbvio, tá? Toda mudança, toda variação que você vai tentar fazer no começo que essa variação está sendo aplicada, você tem dificuldade. O seu corpo não vai reagir tão bem. Tá legal? Então eu aconselho vocês a começarem a variar a maneira que vocês pedalam. De repente, um momento que está mais tranquilo, vocês tentam fazer essa força mais uniforme. Pensa assim, se você sente o seu pé empurrando o pedal em um determinado ponto, isso quer dizer que vocês estão concentrando muito a pedalada. Agora, se o tempo todo você está girando e você não sente o seu pé pressionando, o giro está legal, a chance de você estar com uma técnica de pedalada boa é muito grande, é muito boa, beleza? Deixa eu ver o que a Val mandou aí. Faz pouco tempo que estou competindo, ainda não tive câimbras, isso é normal? Val, vamos lá, normal. Olá, Verinha, tudo bem? Tudo certo. Val, é o seguinte, a câimbra, ela tem os motivos dela aparecer. Ou ela vai aparecer porque você ficou desidratada, ou ela vai aparecer porque você estava sem carboidrato, sem energia, ou ela vai aparecer porque você fez um esforço muscular que você não estava acostumado ainda. Então, se não apareceu a câimbra, Val, é porque nenhum desses três aconteceu. Você nem ficou desidratada, nem faltou energia e você também não chegou na sua entrega máxima, né? E isso é bom, porque você teve um bom controle de intensidade. Mas aí você tem que fazer uma análise, tá, Val? Quando chegou no final dessa prova, a sensação era que você entregou o máximo mesmo?
a sensação era de que a entrega foi muito grande, ou você sentiu que sobrou um pouco de energia, né? Se sobrou um pouco de energia e não teve cãibra, isso quer dizer que você poderia ter tido um rendimento um pouco maior nessa prova, porque a ausência de cãibra, ela não é só tão bom, né? Agora, se você entregou seu máximo, se você foi muito bem na prova e você chegou lá na largada sentindo que você não poderia ter feito nenhuma pedalada mais forte do que você já fez e mesmo assim não teve cãibra, aí ótimo, tá bom? Então fala aí pra nós, Val, você entregou tudo na prova ou guardou um pouquinho? Né? Porque se não teve câmera e guardou, você perdeu ali uns minutinhos que você poderia ter tirado do seu tempo, tá bom? Continuando aqui um pouquinho do assunto da técnica de pedalada. Aí mesmo, tá? Mesmo que vocês não se acostumem com uma pedalada mais uniforme. Pensa que eu sempre falo para os meus alunos que eles precisam ser versáteis, tá? Noite mal dormida também, a noite mal dormida acaba com tudo, né? Vocês sempre precisam ser atletas versáteis. Então, quando vocês treinam, maravilha, Val, é bom a gente analisar a questão assim de vez em quando. Quando vocês se tornam ciclistas mais versáteis, vocês conseguem trabalhar em cadências diferentes, vocês conseguem trabalhar com marchas diferentes e vocês conseguem trabalhar com técnica de pedalada diferente. Eu não falei aqui que mudando a técnica de pedalada, você muda o grupo muscular? Imagina se você está numa prova. Imagina que você está pedalando a prova inteira da mesma forma, tá? Você não desenvolveu a técnica ainda, você realmente aplica mais potência num ponto, mas você treinou, você começou a treinar a pedalada mais uniforme. Aí, em nenhum exato momento da prova, você utiliza isso, ou do treino, você utiliza isso para ter um rendimento maior. Você vai pegar uma musculatura que ela está descansada, que ela não está bem treinada ainda, porque você está adaptando esse processo da pedalada, mas ela está descansada ali naquele momento. E aí você consegue fazer um aumento de intensidade simplesmente porque você mudou a técnica de pedalada, beleza? Então fiquem muito atentos. Eu vou falar muito ainda sobre esse negócio de técnica de pedalada. É difícil para falar assim na live, sem um pedal para mostrar, sem explicar para vocês, mas começa a pensar nisso. É muito importante. Deixa eu ver o que o João mandou. Putz, tem alguma tabela de peso libras de ar? Putz, aí depende muito do pneu que você está utilizando, depende do terreno que você vai pedalar, depende, viu, Joel? Não me arrisco a dizer aqui uma calibragem para você. Por exemplo, eu gosto de usar 30 na minha MTB, mas meu terreno aqui é bom, né? Meu terreno não tem tanta costela de vaca, eu fujo das costelas de vaca, na verdade, né? Então eu pego o terreno bom, então eu consigo trabalhar com uma calibragem um pouco mais alta, né? Dependendo do terreno não. Se você tem, subir um monte de subida íngreme, você tem que usar uma calibragem mais baixa para ter mais gripe ali no pneu, né? Vai ser importante. Então depende do seu pneu, depende da rota que você vai pedalar, depende um pouquinho, beleza? Deixa eu ver aqui quem mandou mais. Opa, tava vendo as mensagens aqui. Vamos lá quem mandou mais alguma coisa. Everlândio, cãibra é que nem dor. Não, vou falar. Pega na cabeça de quem não sentiu qualquer. Verdade, ó. Cãibra é aquela coisa. Se você não sentiu, algum dia você vai ter, beleza? Não se preocupa não, Val. A sua cãibra ela vai chegar ainda. Eu não tenho ninguém que. Deixa eu ver o que a Val mandou, gente. Quando eu dou essas paradas assim é que eu tô lendo. Eu não tenho ninguém que nem treine, queira melhor sobre os treinos. Ô Val, não entendi o que você quis dizer aí, tá? Já com 45 não tem problema nenhum, tá, Val? Essa questão de idade, eu tenho 40, tô aqui ó, me sentindo meninão. A gente tem na assessoria o senhor Milton com 64 e o senhor Orlando acho que com 66 e eles estão arrebentando. Então tira esse pensamento da idade. Idade não tem problema nenhum, tá legal? E vai treinar, tá bom? Não tem problema nenhum. Ó, faz só 7 meses que venho mais focada, né? Aí que eu tô olhando os comentários e agora eu peguei da Val também. Val, 7 meses é bastante tempo, tá? 7 meses você já acumula bastante resultado. Então, esquece a idade, tá, Val? Com certeza, o que acontece? Como você tem 7 meses e talvez você não esteja treinando corretinho ali, pode ser que na prova
você nem tenha conseguido colocar toda a intensidade a ponto da sua musculatura ter... aí ó, a Verinha tá com 50, né? 50 e acho que 25 anos de pedal, né, Verinha? Já nem lembro mais. Então o que acontece, Val? Talvez você nem tenha conseguido colocar toda a potência que o seu corpo aguentaria, por isso que não teve a cãibra ainda, porque você não está bem treinada, está no processo, está em processo de evolução, tá? Como eu estou no Strava tá Marcos Eremita treinador, tá assim, tá bom? Mas me chama depois no direct que eu compartilho com você para você olhar lá. Mas no meu Strava não tem muita coisa não, tá bom? Às vezes eu treino e nem salvo lá, beleza? Pessoal, olha só, já falei tudo que estava aqui na minha pauta. Semana que vem, provavelmente, nós vamos falar sobre técnica, tá bom? Vou abrir a live, se não for na semana que vem, vai ser na outra, porque a gente vai abrir uma live, eu e o Júlio juntos, porque o Júlio, vocês sabem, 30 anos de bike a Verinha tem, bastante tempo, Vera. Vocês sabem que o Júlio é o cara da técnica, da assessoria, então na próxima quinta-feira, se tudo der certo, se bater os horários, nós vamos falar sobre técnica, eu e o Júlio aqui. Outro ponto extremamente importante, não a técnica de pedalada, mas a técnica de pilotagem, beleza? Tem bastante coisa para falar sobre esse assunto. Para quem estava comigo até agora, muito obrigado, é um prazer fazer a live com vocês e amanhã já vai estar disponível no YouTube, valeu? Um abraço, galera, um abraço, Verinha, um abraço, Val, e espero vocês na próxima quinta-feira também. Tchau, tchau!